Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós estudaremos o Ashtanga Yoga de Patanjali, onde falaremos em detalhes os 8 degraus do processo de yoga segundo a visão clássica dada por Patanjali. Asteya sintetiza o terceiro estágio dentro de Yama, e ele é definido por não roubar ou não aceitar a posse de outros. Isto significa que nós devemos ter uma postura muito coerente com a nossa realidade e de não nos influenciarmos pelos impulsos que muitas vezes são impulsos propostos pelo nosso ego. Asteya, dentro do Ashtanga Yoga de Patanjali, não é algo que ficou registrado apenas no passado e que não seja prático, aplicável nos dias de hoje. Muitas vezes nós acabamos por encontrar interpretações, às vezes de professores, até mesmo com um doutor no seu nome, mas de conhecimento aprofundado mesmo a respeito do que é o yoga, a respeito da filosofia, da literatura, dos tratados de yoga, pouco se sabe. Portanto, é muito importante que nós tenhamos uma base na tradição clássica do yoga, na tradição literária do yoga, que foi preservada por milhares de anos. Porque se nós cairmos nas garras de interpretadores, pessoas que estão apenas querendo se vangloriar ou até mesmo se aproveitar de um oportunismo de momento, já que o yoga está entrando em voga já há pelo menos quase 20 anos, então é muito necessário termos uma certa cautela. E isto se aplica também ao conceito de Asteya, porque esta tendência do ser humano de querer se apropriar, de querer se aproveitar, de querer roubar, é algo que também está presente neste aspecto muito comum dos dias de hoje, que é o aproveitamento, o oportunismo. Porém, dentro do aspecto de Ashtanga, fiquemos nos elementos que compõem Asteya em seu sentido clássico e que está diretamente ligado à questão psicológica do yoga. Isto vale ressaltar que os aspectos iniciais do Ashtanga Yoga de Patanjali, ou seja, Yama e Niyama, é o que compõe basicamente os primeiros estágios do desenvolvimento da psicologia do yoga. Os elementos que estão presentes em Yama e Niyama são elementos essenciais à compreensão e principalmente à aplicação dos conceitos básicos e elementares da psicologia na visão do yoga. Desse modo, a Ashtanga Yoga de Patanjali enfatiza neste terceiro estágio de estruturas dentro do próprio Yama o aspecto de Asteya, como eu disse, o aspecto de não roubar. Neste caso, o verdadeiro yogi também se destaca por não querer para si a posse de outrem, com um perfeito conhecimento de que existe um supremo controlador, desfrutador e proprietário. O yogi entende que tudo pertence ao Paramatma, a superalma. E o que nos indica isso é que existe um aspecto metafísico no yoga que é muito relevante. Um aspecto metafísico que na modernidade foi deixado de lado e mesmo no yoga tem sido considerado como algo irrelevante. Chegando ao ponto de muitas vezes alguns desses teóricos de oportunismo dizerem que o yoga ele é unicamente imanente, ou seja, material, físico, corpóreo, sem nenhuma relação com o transcendente, isto é, com o espiritual, com o eterno, com o que é essencial no ser, independente de questões culturais, políticas, geográficas, históricas. O conhecimento do yoga
remete o indivíduo, remete o ser, àquilo que é essencial em si. E irmos em direção ao que é essencial em nós mesmos também requer transcendermos estas condições que são condições limitantes, como no caso de roubar, de se apropriar. Quando o yogi compreende que nada pode ser realmente seu, já que tudo tem uma existência temporária neste mundo, mas que tudo pertence ao Senhor Supremo, ele pratica a verdadeira renúncia, utilizando tudo que possui para a satisfação do Supremo. Não é necessário abrir mão de nada, além de abrir mão do falso ego, de superar o falso ego, que é uma outra consideração que às vezes se faz erroneamente. A ideia do yoga não é eliminar o ego, a ideia do yoga é de controlar o ego. Nós temos uma dimensão do nosso ego que ela é perigosa, nefasta, prejudicial, que é a dinâmica ou a dimensão do nosso ego que diz respeito a nos impulsionar a agirmos de forma com que não seja conveniente para o nosso desenvolvimento enquanto seres vivos, seres humanos, seres espirituais. Ao passo que o ego primordial, o nosso ego, que diria, está numa dimensão propícia e propulsora para o nosso desenvolvimento espiritual, este faz parte daquela dimensão que compõe o nosso ser. Ou seja, nós temos uma natureza intrínseca. E essa natureza intrínseca ela deve ser preservada, trabalhada, desenvolvida. Ao passo que nós temos uma natureza que ela é projetada a partir deste princípio intrínseco. Ou seja, aquele aspecto do nosso ego que é, na verdade, uma imaginação, um reflexo, uma projeção do que nós gostaríamos ou do que nós imaginamos ser. E este é o ego, este é o lado ou a dimensão do ego que deve ser superada, controlada, administrada, gerida, e não simplesmente eliminada. De acordo com a filosofia do yoga, cada qual tem a sua cota determinada. Querer mais do que determina a sua cota pode ser considerado um crime, e um yogi não deve cair neste erro de gerar inveja e cobiça, ou mesmo de cair como vítima da inveja e da cobiça. Isto significa que nós temos já determinado a nossa cota. Querer mais do que esta cota é algo que nos coloca em risco, gerando a inveja, gerando a cobiça, gerando a arrogância, gerando elementos na nossa mente, na nossa psicologia que podem ser prejudiciais a nós e aos demais. Por isso que está descrito no Ishopanishad, no verso 1, que Ishavasya Nidam Sarvam Yatkincha Jagatyan Jagat Tena Tyaktena Bundita Magrdha Kasya Sui Danan. O Supremo controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo, portanto, deve-se aceitar apenas as coisas que lhe são necessárias e que foram reservadas como sua cota. E não se devem aceitar outras coisas sabendo bem a quem elas pertencem. Ou seja, se você tem aquilo que já lhe satisfaz, buscar algo que está além daquilo que lhe satisfaz, ou principalmente querer usurpar aquilo que não é seu, não é sua propriedade, não é seu elemento, não é sua posse, é um grande equívoco, é um grande erro, e que deve certamente ser evitado pelo yogi. Por esse motivo, o yogi deve ser autossatisfeito e não alimentar o desejo por objetos que possam desviá-lo da meta última da vida. Estando satisfeito por considerar suficiente o que possui, o yogi nunca estará envolvido pela ira ou luxúria, e nem se tornará escravo dos desejos insaciáveis da mente, fatores que podem atar a alma por muitas vidas ainda no mundo material, que é o tal do nosso enredamento material. Se nós alimentarmos grandes desejos que são insaciáveis, até porque a mente ela é insaciável, nós podemos satisfazer um desejo temporário hoje, mas amanhã estaremos com outros desejos.
E até que ponto nós vamos desperdiçar a nossa vida apenas tentando satisfazer desejos que são infindáveis? Temos sim que focar naqueles desejos que são essenciais e que sim alimentarão, desenvolverão, facilitarão, favorecerão o nosso aprimoramento espiritual, o nosso aprimoramento humano. O nosso aprimoramento neste equilíbrio entre imanente e transcendente, entre o corpo material e suas práticas, as suas ações, os seus compromissos e responsabilidades, e também o seu espiritual, a essência, o centro, o âmago, o elemento intrínseco que nos ata à eternidade da nossa natureza. Assim, o yogi deve desenvolver um certo desapego de tudo que possa atá-lo à vida material, pois são muitos os elementos que nos atam de forma ilusória. E isto não significa abrir mão da nossa natureza e das nossas responsabilidades. É muito comum hoje em dia pessoas que são ditas yogis, mas que estão num posicionamento totalmente ideológico e fazendo do yoga uma muralha para a sua ilusão ideológica, ilusão política. E desse modo acaba por desenvolver um apego à vida material, valendo-se de elementos e de conceitos que são metafísicos, transcendentes, espirituais, filosóficos, apenas para justificar a sua opção ideológica ilusória. E dessa forma, gera-se então um apego completamente nefasto. No Bhagavad Gita, no capítulo 15, verso 4, vemos que é necessário deixar a associação daquilo que possa ser prejudicial à alma espiritual. E aqui não se ressalta que a família, o emprego, os compromissos, as atividades ou mesmo o corpo material sejam prejudiciais. Pelo contrário, são elementos que, compostos, justificam o nosso fato de estarmos presentes no mundo. Nós não estamos aqui apenas de passagem para ficar lamentando, reclamando de estarmos presos na vida material quando gostaríamos de estar penando ou vagando pelo universo como alminhas. É mera ilusão. O fato é que nós estamos no mundo material, estamos numa relação com o mundo material e devemos sim entender a nossa responsabilidade. Isto é psicologia do yoga. Assumir o compromisso, entender o nosso papel no mundo. O desenvolvimento das nossas virtudes, desenvolvimento da ética, de um ponto de vista espiritual, logicamente. E, ao mesmo tempo, o embasamento em princípios morais atemporais. A Sangha Shastrena. A Sangha Shastrena é justamente o termo que aparece no Bhagavad Gita que fala sobre esse desapego à associação material que seja prejudicial ao desenvolvimento espiritual. É preciso deixar todo o apego a tudo que pertence à energia material ou que nos ate à energia material. E, logicamente, política, ideologia, essas questões todas que exigem do nosso ego uma irreverência, uma exaltação, tudo isto é, na verdade, a Sangha Shastrena, elementos que nós devemos nos desapegar. A melhor maneira de realizar esse desapego não é abandonando a associação com a energia material, mas usá-la no aprimoramento espiritual. Seria como trocar a associação material pela espiritual, pois se nós sabemos que tudo pertence a Ishvara, o Supremo, o yogi naturalmente desenvolve uma relação espiritual com a energia material, utilizando-a para a satisfação do Supremo. Não há necessidade de fugir, de lutar contra a energia material, mas de usá-la para a satisfação do Supremo. Isto é metafísica. Isto é o elemento essencial do yoga, um posicionamento metafísico. Enquanto que pessoas que estão completamente encantadas com a energia material, encantadas com a força do corpo, com as potencialidades do corpo, acham que o corpo é superior à alma, mas a alma ela precede o corpo. Então, naturalmente, é a alma que deve ser alimentada, deve ser entendida,
E é a partir da alma que devemos agir. O corpo é uma extensão da nossa alma. Isto é a Sangha Shastrena, que pode ajudar a desenvolver uma atitude livre da cobiça, quer dizer, nós cobiçamos aquilo que é material, nós cobiçamos aquilo que está no entorno da nossa condição material. E se está na condição material, significa que ela pertence a alguém mais que não eu. Ou ao Supremo, ou a uma outra entidade viva. Se eu passo diante de uma grande construção arquitetônica, de uma casa, de uma obra, ou qualquer coisa assim, ou de um carro, ou de um elemento material que tem ali em si um valor material, e exalto sobre ela o meu interesse, meu desejo de posse daquele objeto, e aquele objeto, na verdade, pertence a alguém. E tudo dentro da natureza material, em última análise, pertence ao Supremo. Então, se você deseja, inveja, cobiça algo, em última análise, você está criando uma barreira entre você, a sua consciência, e o Supremo. Como se declara também no Yoga Sutra, no segundo Pada, Sutra 37. Asteya Pratishthayam Sarvaratnopastanam. Estabelecendo-se firmemente em honestidade, todas as opulências necessárias se afloram. Honestidade. Veja que está muito relacionada com o nosso podcast anterior. Tratávamos sobre a veracidade, Satya. E veracidade está muito intrincadamente ligada à questão de Asteya. Não tem como você ser veraz se você é um ladrão. Da mesma forma, não tem como se desenvolver honestidade se você não tem veracidade. Porém, se não puder eliminar por completo esses desejos corrosivos da mente por meio de Astanga Shastrena, ou melhor, de Asanga Shastrena, que é aquele desapego da afeição material, o yogi deve ao menos evitá-los em seus pensamentos, falas e ações. Isto é facilitado quando se busca levar uma vida pura em todos os aspectos, através da associação com aqueles que estão empenhados na prática do serviço devocional amoroso ao Supremo. Pode se tornar a vida mais pura e espiritualizada. Portanto, o que eu gostaria de deixar nesse podcast é uma mensagem um pouco mais pontual. Se você está buscando conhecer o yoga, entende que o yoga é, na verdade, um conhecimento, um instrumento para que você encontre o sentido, a prática, a vivência, a experiência do yoga em você, em sua vida, na sua condição. Você nunca vai encontrar no yoga o aperfeiçoamento que foi alcançado por outro. Você vai encontrar no yoga as condições para que você exercite e experimente a sua dimensão espiritual dentro da sua vida material. E se alguém diz a você que essa questão toda de espiritualidade do yoga é algo ilusório, é algo fanático, algo religioso, simplesmente vire as costas para essa pessoa, porque ela está te desviando do verdadeiro propósito do yoga, que é o desenvolvimento espiritual, sim. E se você não tem esse interesse de desenvolvimento espiritual, você pode muito bem ajudar no seu próprio desenvolvimento de equilíbrio emocional, desenvolvimento de uma mentalidade um pouco mais equilibrada. Claro, aí todos os elementos desenvolvidos da psicologia do yoga. Mas a finalidade de tudo isto é o seu aperfeiçoamento espiritual. Não há como analisar o yoga de fora. Não há como entender o yoga apenas usando instrumentos materiais ou partindo-se apenas de dimensões e aspectos da nossa existência material. E principalmente da ciência, que muitas vezes, devido a um PhD, devido a uma tese, um doutoramento, um pós-doutorado, alguma coisa assim, te dá então acesso a poder falar qualquer disparate sobre algo que pouco conhece.
Então a dica que eu quero deixar a você que está acompanhando o nosso podcast é: busque conhecimento autêntico. Não caia nas garras de pessoas que estão apenas se dedicando a falar coisas que não dominam por uma questão de oportunismo da moda, já que o yoga está em plena moda. E por isso mesmo, se desgastando em definições, especulações e doutrinações. E nada disto é yoga. Até o próximo podcast. Agradeço sua atenção. Namaskar.